Gravando. Obrigada pela irmã Bia. Oi, gente! Sou a irmã Amabilis Maria e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do meu chamado vocacional, um pouquinho da minha história. O chamado ele se deu com 27 anos de idade. Eu sou do interior de São Paulo, uma pequena cidade chamada Barra do Chapéu. E eu vim para São Paulo com 16 anos para trabalhar normal. Durante esse tempo eu me perdi um pouco, então eu vivi um pouco das coisas mundanas. Então eu já namorei, eu já bebi, já fui para baladas, para festas, já tive um pouco dessa experiência no mundo. Acabei me afastando um pouco também da igreja. Quando eu morei no interior, fazia parte da liturgia, eu cantava na igreja, eu também já ajudei na catequese. E quando eu vim para São Paulo com 16 anos, eu me afastei um pouco, né, da igreja. Depois de algum tempo, eu fui voltando aos poucos, mas ainda não tinha conhecido o grande amor, sabe? Eu voltei para a igreja através, né, de um trabalho que eu estava, e aquele trabalho estava me cansando muito, mentalmente, fisicamente, e então eu procurava algo que me saciasse, sabe? Algo que me tirasse daquele estresse do trabalho, das dificuldades que eu estava passando no trabalho. Então eu comecei a ir para um grupo de oração na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse grupo acontecia na segunda-feira. Nesse grupo eu ouvi falar de uma missa de cura e libertação. Então eu resolvi ir nessa missa, né? E ali Deus falou muito comigo. Deus começou a mexer muito no meu coração. Eu lembro que uma das missas, o padre ele disse que ali havia uma jovem que Deus estava chamando. Só que essa jovem, ela tinha muita vergonha. E que não era para essa jovem ter vergonha, mas no final era para essa jovem procurar, né, o padre. E aí, por eu ter muita vergonha, eu não fui. Passou algum tempo, ainda acho que era um ano, e aquilo ficava no meu coração, né, daquilo que o padre havia falado naquela missa. Foi na missa de cura também onde eu repousei pela primeira vez. Foi na missa de cura onde eu aprendi a orar em línguas. Foi ali que Deus começou a já ir trabalhando em meu coração, mesmo sem eu saber. Quando eu ia para as missas, eu estava tendo um conhecimento maior, né, das coisas. Porque até então eu servia na igreja, mas eu tinha um conhecimento muito raso. E nas missas, né, eu comecei a pedir a Deus para que me colocasse alguém na minha vida que quisesse viver os mesmos propósitos que eu, que estivesse buscando o mesmo propósito, né? Um namoro que fosse santo. E não demorou muito, Deus ele mandou essa pessoa. Só que a gente estava vivendo um relacionamento todo errado. E na minha cabeça, nossa, Deus mandou, né? Tipo, ele pra mim. E é óbvio que Deus, né, não tinha mandado, ou ele mandou, na verdade, para eu entender que não era aquilo que ele queria de mim. Eu lembro que eu comecei a ouvir mais louvores, né, música da igreja, e isso começou a me tocar profundamente. E isso também me levou a ir para as missas durante a semana. Em uma dessas missas, Deus incomodava muito meu coração para que eu fosse falar com o Padre Ailton. E meu coração palpitava, e eu tinha muita vergonha, eu não queria ir falar. E aí teve um sábado que o meu coração assim estava palpitando muito e eu não consegui segurar. E aí no final da missa eu fui conversar com o padre. Eu só falei que um dia ele havia falado na missa que ali tinha uma jovem que Deus chamava a servir. E só que para mim era servir na igreja, né? E não servir dando a minha vida, né? E aí nesse dia que eu falei com o padre, foi uma conversa muito rápida. O padre me apresentou a Fraternidade São João Paulo II. Ele me disse que havia um grupo de jovens chamado Dínamos, que acontecia no endereço tal, na casa de fulano de tal. E a princípio eu não queria ir porque eu tinha muita vergonha, né? Então eu pensava, eu vou chegar lá, eu vou ficar sozinha, porque eu tenho muita dificuldade em me enturmar, em me aproximar das pessoas, né? E claro que Deus já trabalhou um pouco em mim hoje, mas na época
que eu tinha muita dificuldade. Ainda demorei para ir nesse grupo por conta da vergonha, mas acho que tinha passado já uns 15 dias e eu resolvi ir para esse grupo. E também eu já tinha saído do meu trabalho, né, que estava me fazendo mal, Deus me colocou outro trabalho no meu caminho e foi onde eu fiquei até entrar para a comunidade. A primeira vez que eu fui no Dínamos, minha vida mudou. Literalmente mudou, assim, da água para o vinho. Tudo que eu fazia no mundo, tudo que eu vivia, que não eram coisas de Deus, né, mudou assim da água para o vinho. A partir daquele dia que eu pisei ali, algo diferente aconteceu em mim. Algo que eu não consigo explicar, mas foi um amor tão grande que me atraiu, sabe? Um amor tão grande foi infundido em meu coração que eu falei, eu quero viver isso todos os dias. Então eu saí daquele lugar apaixonada por Jesus, apaixonada. Eu não vi a hora de chegar logo a próxima sexta, né, para eu voltar e viver aquilo de novo. Eu queria viver aquilo todos os dias. Então, todos os amores que eu procurava fora, todas as festas, todas as baladas, todas as bebidas, não preenchiam o meu coração como foi preenchido naquela noite. Porque, na verdade, eu vivia buscando algo que eu não encontrava. E eu encontrei naquele Dínamos. Deus, ele começou colocando um incômodo muito forte no meu coração. Um incômodo de algo que eu não sabia o que era. Aí teve um dia que eu estava em casa, né, no domingo, peguei o computador e fiquei lá o dia inteiro, pesquisando sobre vida religiosa, sobre eremita, sobre vida contemplativa. Eu pesquisei tudo. Passei literalmente o dia inteiro pesquisando. E eu chorava quando eu via a entrega, quando eu via os votos perpétuos. E eu não entendia por que eu chorava com aquilo. No final do dia eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô chorando, assistindo vídeos de freiras, de religiosas, e eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Foram passando os dias e aquele incômodo muito forte no meu coração, um incômodo que não cessava, sabe? Cada vez aumentava mais. Quando eu estava no meu trabalho, eu chorava, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu queria entregar a minha vida totalmente ao serviço de Deus, mas eu nunca imaginei que fosse dentro da vida religiosa. Um dia eu estava conversando com uma das leigas, né, da comunidade, e a gente estava voltando de uma Shekinah, pequenas células que acontecem nas casas, né? E aí, voltando dessa Shekinah, essa pessoa me falou, você pensa em casar? Aí eu falei pra ela, já pensei, mas hoje em dia não mais. O meu foco hoje é terminar minha faculdade, eu fazia faculdade de educação física, então o meu foco era terminar a faculdade, era trabalhar aqui em São Paulo e construir lá no interior, na minha cidade natal. Eu queria voltar para lá futuramente, mas eu já queria ter o meu negócio pronto, então eu queria ter uma academia. E esses eram os meus planos. E aí eu falei para ela que casar seria depois que eu já tivesse conquistado tudo, né, que eu queria. E aí ela falou, vamos conversar mais sobre isso. Eu comecei a rir. Aí ela falou assim, eu tô falando sério. Aí eu, tá bom. Passou, acho que, sei lá, não foi nem 15 dias, eu acho, ou foi uns 15 dias. Eu estava num Dínamos, numa sexta-feira, e no momento inicial, na oração, aquele incômodo, ele estava muito forte no meu coração. E aí eu comecei a chorar e eu falava, meu Deus, sabe, o que o Senhor quer de mim? Eu sei que o Senhor quer mais e eu também quero dar mais. Mas eu não sei o que o Senhor quer, sabe? Eu já estou servindo, eu estou vindo nos grupos, eu vou no retiro, eu estou ajudando na comunicação. O que mais que o Senhor quer de mim, sabe? Tipo, eu não sei o que o Senhor quer, então me fala. Aí nesse dia eu estava indo para casa e essa pessoa veio correndo atrás de mim. E ela me disse que iria começar o vocacional do ramo feminino, porque até então só existia o ramo masculino. E queria começar o vocacional do ramo feminino, até então era segredo, porque ninguém podia saber. Então ela havia comentado com o padre que ela ia me chamar para participar desse vocacional. E aí ela me explicou que era um vocacional. Significava que você estava dando a sua vida, mas o vocacional era para discernir a sua vocação.
E aí eu falei, tá, então eu vou, né? E o vocacional já seria no dia seguinte. E no caminho voltando para casa, eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, eu vou fazer um vocacional. Para de serviço eu quero ser freira. Mas freira não tem nada a ver comigo, tipo, olha a vida que eu tava levando, não tem nada a ver comigo, não quero ser isso não. E falei, não, vou mandar mensagem para ela e vou falar que eu não vou, né, que eu não quero ir para esse vocacional. Porque eu acho que ali já existia um medo de descobrir algo, né. Aí no outro dia eu apareci lá no vocacional e eu tenho até um irmão, né, que quando eu cheguei lá para o vocacional, aí ele me falou, você eu não esperava não. Aí eu fiquei pensando, nem eu. No momento inicial, tipo, eu chorava, pedindo para Deus uma resposta. E agora tem essa pessoa atrás de mim, falando do vocacional. Aí eu fiquei, será que essa é a resposta? Mas não é possível, não é isso. Tipo, eu não tenho contato com vida religiosa, nem sei o que é direito com a vida religiosa. Tudo que foi falado naquele vocacional era o incômodo que estava no meu coração. E eu lembro que na mesa a gente sentou com um padre, que é o fundador da nossa comunidade, e na mesa ele falava, né, que se você sentia um incômodo, que não era para ter medo, que era para se entregar. E aí eu falei, caramba, sabe, é isso que Deus quer de mim. Mas ainda não estava entendendo muita coisa, embora eu soubesse que tudo aquilo que tinha sido falado era o que estava no meu coração. Eu fiquei meio perdida, assim, sabe? Parece que eu fiquei sem rumo, assim, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei uma semana anestesiada, parece que eu estava fora de mim, que eu só pensava nisso. Só que depois dessa uma semana, todo aquele incômodo que existia no meu coração, esse incômodo, ele cessou. Então era como se Deus tivesse me dado a resposta. É isso que eu quero de você, a vida religiosa. Depois dessa uma semana, né, pensativa, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo, eu entendi que Deus me chamava a isso, para me entregar através da vida religiosa. Eu continuei com o vocacional, né, fiz um ano de vocacional junto com a irmã Faustina e mais 2 pessoas. Até então ainda não existia o ramo feminino, somente o masculino, como eu já disse, né. Então ainda não tinha nada. E a gente não sabia se isso ia vingar, se ia dar certo, se o bispo ia deixar, se ele ia autorizar, a gente não sabia de nada. A gente só colocou o pé e Deus colocou o chão. Então a gente começou algo sem certeza de nada. O padre dizia muito isso pra gente, né? Que a gente estava ali, que a gente tinha insistido, que a gente estava fiel assim, no vocacional, mas que ele não nos dava certeza de nada. E mesmo assim a gente permaneceu. E aí um dia o padre falou, né? Se vocês encontrarem um bispo, fala pra ele do desejo que vocês têm, né? Um dia as meninas encontraram um bispo em uma paróquia e aí falaram pra ele que a gente tinha o desejo de viver a vida religiosa dentro da fraternidade, só que ainda não tinha. E a gente não queria sair da comunidade, né? Pra ir pra outro lugar. E aí o bispo falou, calma, a fraternidade ainda é um bebê. Mas aí a gente permaneceu firme no vocacional durante um ano. E foi quando o padre conversou com o bispo e disse que tinha algumas meninas com desejo da vida religiosa e que essas meninas não queriam sair da comunidade para viver a vida religiosa em outro lugar. E então o bispo ele autorizou, né? Ele disse que pra gente fazer uma experiência de um ano, morando juntas, pra gente saber se era isso mesmo que a gente queria. A gente foi. Larguei meu trabalho, larguei tudo, assim, a minha vida, a minha família e para ser bem sincera, no início eu ainda não estava entendendo, sabe, tudo isso. Eu só estava correspondendo a algo que existia no meu coração. Mesmo sem entender nada, eu correspondia ao chamado. Foi uma luta, né, para eu falar do meu trabalho, que eu não iria mais trabalhar, que eu ia pedir as minhas contas, porque eu ia entrar para uma vida religiosa. Falei, como eu vou falar para os meus pais, né, tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu liguei para eles e eles sonhavam junto comigo quando eu falava que eu queria construir uma academia lá, porque essa academia eu iria construir no terreno do meu pai. Então, a gente estava planejando tudo, sabe? Aí eu falei, e agora? Como que eu vou falar pra eles, né, que eu vou me entregar à vida religiosa? Aí eu pensei muito, e aí eu liguei e falei com eles. Meus pais, eles sempre foram católicos, né? Eles eram ministros da Eucaristia. Meu pai, ele tocava e cantava também na igreja. E aí eles
falaram, né, que se era a vontade de Deus para minha vida e se eu estava feliz, eles também ficariam felizes. Fiquei mais tranquila e aí foi quando a gente foi fazer essa experiência de morar juntas. Nesse ano, uma das meninas fez uma experiência de 6 meses e ali ela discerniu que não era a vocação dela. Aí a outra, ela ficou 1 ano e um pouquinho antes da fundação ela acabou saindo. Ela já tinha feito a roupa, a sandália, tudo, mas ela discerniu também que não era a vida religiosa. Permaneceu eu e a irmã Faustina. Até então a gente achou que ia acabar, né, o ramo feminino, porque o padre ele dizia que para ser vida religiosa, para ser vida comunitária, tem que ter no mínimo 3 pessoas. 2 pessoas não se faz vida comunitária. E aí a gente pensou, acabou, né? Não vai ter mais ramo feminino, não vai ter mais irmãs e acabou aqui. 2 pessoas foram embora. E aí o padre veio, conversou com a gente e ele disse que o ramo feminino seria fundado com nós 2, porque não era algo que o padre queria, mas era algo que Deus colocava no coração dele. Então o ramo feminino seria fundado comigo e com a irmã Faustina. E aí foi assim que se deu a fundação, foi assim o meu chamado. A gente iniciou a experiência em 2019. Eu e a irmã Faustina, nós demos fundação ao ramo feminino no dia 22 de outubro de 2020. E hoje, com a graça de Deus, estamos aqui, firmes e fortes. Passamos sim pelos nossos desafios, passamos sim pelas nossas dificuldades, mas nós permanecemos fiéis. Fiéis ao chamado que um dia Deus nos fez. Sou muito feliz, né? Embora os desafios, eu sou muito feliz em viver a vida religiosa, em viver aquilo que Deus me chamou a viver. Esse ano vai fazer 7 anos que eu dei o meu sim, que eu correspondi ao meu chamado, mesmo sem entender de nada. E eu costumo dizer, né, que Deus escolheu 2 pessoas que eram improváveis, 2 pessoas que não sabiam de muita coisa, mas 2 pessoas que tinham um coração aberto para fazer a vontade de Deus. Quando a gente pensa em santidade, né, a gente pensa em algo muito angelical, mas não, passando pela prova diária mesmo, passando pelas agonias, passando pelos sofrimentos, é isso que nos leva, sabe, a uma maturidade, a uma intimidade maior com Deus, passando pelas provas e ainda permanecendo fiel. Se Deus te chama, só entrega a sua vida e o resto Ele faz. Ah, tô com medo? Vai com medo mesmo, porque é aquilo, né, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Nós só somos felizes e completos naquilo que Deus nos chama a viver. Então eu não seria completa se eu vivesse uma vida matrimonial, porque não é o que Deus me chama. Deus me chama a viver a vida religiosa, a viver uma entrega total a Ele. Então qualquer outra coisa que eu quisesse que não fosse doar a minha vida, eu não seria completa. Talvez poderia ser feliz, mas completa eu nunca ia ser. Iria sempre existir uma falta em mim, uma falta que só é preenchido quando você faz a vontade de Deus. Então é isso, e um beijo para vocês, Deus abençoe, fiquem todos com Deus.